Vocês estão vendo aquela casa pequenina lá no alto da colina? Ele mandou fazer. Vocês estão vendo aquela casa pequenina lá no alto da colina? Ele mandou fazer. Ela e malandro mora, otário não tem moradia. Ela e malandro mora, otário não tem moradia. Salve a malandragem, salve seu Zé Pilintra, salve malandro Miguel e salve toda a corrente de malandros. Hoje nós estamos aqui conectados com este grande malandro para trazer então um conselho de malandro. Nós nunca podemos deixar de ouvir a malandragem, porque quem tem jogo de cintura vai em qualquer lugar, entra e sai de qualquer situação. E é isso que o malandro sempre nos ensina, que perante as dificuldades da vida nós devemos sambar, rebolar, ter ginga e jamais cair e ficar no chão. Nós podemos até cair, diz malandro, mas ficar no chão, mas nem pensar, isso não. Então hoje nós estamos aqui com o conselho deste malandro através, claro, de suas cartas sagradas, os seus baralhos são sempre muito grandiosos. E esse malandro tem uma maneira de ver a vida muito especial, pois ele vê sabedoria em tudo, ele sempre está muito alegre, ele sempre canta, brinca, ginga, toma sua cerveja, fuma o seu cigarro e vai levando a vida. E é isso, é viver a cada segundo, é viver a cada minuto como se não houvesse mesmo o depois. Não é ficar pensando e conectando apenas coisas negativas. Então, nesse momento, quando temos o conselho do malandro, o que ele traz para nós nesse momento da nossa vida? Não sei. Vamos então ver o que ele está trazendo para nós. Então, pedi um conselho para o malandro. Porque eu não vou fazer nada na minha vida sem perguntar a ele. O que é que eu posso? O que eu não posso fazer, não é, malandro? Me aconselhe, esteja comigo, esteja sempre ao meu lado. Então, andar com malandro eu sempre vou, porque ao lado deste malandro eu sei que as coisas sempre vão sair de uma maneira muito melhor. Então, firme o seu pensamento quando tiver em qualquer tipo de situação difícil a ele, ao malandro Miguel, a corrente de Zé Pilintra, onde temos vários e grandes malandros, entre eles o seu Miguel, que é o meu malandro. Mas peça à corrente dos malandros que traga para você a sabedoria, a ginga, o bom samba no pé, para que essa dificuldade que você se encontre hoje possa ser modificada assim, num passe de mágica. E com ele tudo é possível. Conselho do malandro. Hoje, o malandro trouxe para nós duas cartas maravilhosas, virtudes e sabedoria. Nós temos aqui os cristais e temos também o casamento. Vamos entender qual é o conselho que malandro está dizendo para nós. Cartas muito ótimas e positivas para esse momento que você está aí escutando o conselho deste bom malandro. Malandro, seu Zé Pilintra e toda a corrente de malandros, através aqui das suas cartas sagradas, e na minha luz, na minha mediunidade, nós temos o malandro Miguel. Então nós sempre vamos ter as mensagens trazidas por esse malandro, porque é o malandro que trabalha comigo, está aqui ao meu lado o tempo todo e sempre ele traz os grandes aprendizados. Malandro diz, primeiro de tudo, com sabedoria se vai ao longe. Com sabedoria na vida de vocês serão firmadas muitas coisas boas, tá bom? Então não se esqueçam disso. Ter sabedoria, a boa sabedoria, né? O respeito também, de aceitar as coisas às vezes como estão. Nem por isso deixar de acreditar que aquela situação vai mudar. Então malandro diz que a dificuldade de hoje não é para sempre, que a roda sempre vai girar. Isso ele sempre me ensinou. É uma das coisas que eu sempre tinha comigo no momento difícil, que eu já passei momentos muito difíceis, onde eu estava lá embaixo. A minha roda estava tão embaixo, mas tão embaixo que ela estava relando no chão mesmo. Ela estava assim, E ele sempre dizia, calma, filha, a roda está girando. E eu dizia, mas girando como? Mas como está girando, seu Zé? Pelo amor de Deus, eu não tenho nada, eu estou numa situação. E ele dizia, calma, filha, calma. O malandro diz que a roda está girando porque ela está girando e daqui a pouco você vai estar lá em cima. E a roda foi girando, e a roda foi girando. E hoje
Graças a esse malandro e toda a corrente que me guia, sim, a roda girou e muito, eu digo para vocês. Então confie, sabedoria para confiar, entender que aonde você está, dependendo do movimento da roda que vocês estão hoje, é apenas calma e sabedoria, porque essa roda gira, hein? E gira muito. Então o malandro trouxe essa carta, dizendo que sem sabedoria eu não consigo fazer nada na vida. Mas aqui, este nosso conselheiro, esse grande malandro, guia, mestre que trabalha para a espiritualidade maior, diz que nós estamos num momento de muita luz, de muita positividade, tá? Essa carta aqui dos cristais, o que ela está representando para vocês? A força de um mestre, o contato de um mago, de um mestre espiritual ao seu lado, falando para vocês que muitas coisas boas virão. Aqui nós temos a força dos caminhos sendo abertos por uma divindade que está ao seu lado. Então essa carta, ela transforma qualquer tipo de negatividade em positividade, em boas energias. Então o malandro diz para você entrar em contato com o seu guia, com o seu mestre, com o seu malandro ou com a divindade que você acredita, porque ele está aí irradiando você, dizendo das boas energias que estão por vir. Então não acreditar que o negativo não vai mudar. Então essa carta, ela traz méritos espirituais que vão auxiliar vocês na jornada de vida. E nesse momento vocês estão sendo auxiliados. Mas é preciso o silêncio para que vocês entrem em contato com a divindade que está aí ao lado de vocês. Então parem de reclamar, parem de sintonizar o negativo, porque senão os malandros não vão nem querer saber. Não há luz, não há mestre, não há guia que vá ficar tentando ajudar uma pessoa que não sai da reclamação, que não sai do vitimismo, que só reclama, que não acredita, que não tem fé. Então não me interessa a situação, vamos sorrir, vamos dar risada, vamos brincar, vamos ouvir uma boa música e vamos esperar que a mudança chegue, porque o auxílio está presente aí a todo momento. Então nesta carta, seu Zé já está dizendo: vocês têm o merecimento, estão num momento de positividade, onde um mestre, um guia está ao lado, tentando iluminar o seu caminho, mas depende de vocês quererem esses caminhos abertos. Então mude a frequência, para que esse mestre consiga atingir a sua frequência, para que esse mestre consiga trazer o que é preciso. Então essa carta diz de uma estrela muito grande, de uma luz muito grande sendo colocada ao lado de vocês. Mas para que isso possa ser iluminado, eu preciso que vocês mudem os pensamentos, as atitudes. Para completar esse conselho do nosso grande mestre Malandro Miguel, ele trouxe a carta 21, que é perfeita. Eu já entendi o recado, espero que vocês entendam. A carta 21, conselho que o Malandro trouxe, unindo a força da espiritualidade do mestre que está te guiando, com essa carta, o que é o casamento na nossa vida? O que essa carta está dizendo? A partir do momento que você entrar na vibração que você precisa, chegará na sua vida o firmado que você está esperando. O que é que você está esperando como parceria? Porque o casamento é uma parceria. Se for um amor, ele vai chegar. Se for o casamento, ele também chega. O bom relacionamento no trabalho, uma parceria, uma proposta de emprego, o restabelecimento da sua própria saúde, uma amizade fortalecida. Então essa carta já está dizendo. É uma carta que indica grandes possibilidades. É uma carta que traz o firmar, não é? É uma carta que diz que muitas coisas podem não sair como você deseja, porque o auxílio virá dentro do próprio caminho que você precisa estar. Então a parceria que chegará na sua vida será para o seu próprio bem. Então comecem a ficar atento, a começar a silenciar o exterior e silenciar o interior para ouvir a voz do mestre que está aí, ao seu lado, tentando trazer para você as alterações que é preciso. Então essa carta é uma carta que envolve casamento, envolve amizade, sociedade de negócios, que gira em torno do que você está precisando, do que você está querendo para a sua vida. Então nós temos aqui possibilidades do melhor, já que estamos, como o seu Zé disse, iluminados e numa época de positividade. Então peraí, propostas novas vão chegar. Parcerias, emprego, sucesso, prosperidade. Muitas coisas lindas vindo ao meu caminho. Uma proposta para uma sociedade, um pedido de namoro, um pedido de casamento à vista. E até mesmo uma surpresa grandiosa na área financeira e econômica de todos vocês que acreditam no poder deste grande malandro. Então é o conselho para vocês. Cuidem de mudar a vibração.
Porque se nós estamos no momento positivo e eu já tenho o auxílio da espiritualidade, peraí, só está precisando eu mudar a estação. Se a espiritualidade está no FM, eu não posso estar na M. Seu Zé disse que não vai ter como nos conectarmos. Então nós precisamos ver, peraí, aonde é que está a espiritualidade? Como eu estou e aonde ela está? Ela está lá em cima, na mais alta da vibração. Eu só alcanço essa conexão com esse mestre se eu tiver com muito amor no meu coração, com respeito às pessoas, sem rancor, sem mágoa, sem reclamação, sem desespero, sem tormento. Aí sim, eu subo a vibração, encontro esse mestre, essa positividade. Então ele traz para mim essa parceria que eu tanto estou querendo, esse casamento que seu Zé está dizendo aqui. Então, meus amores, este é o conselho do seu Zé, do Malandro Miguel, através dessas cartas sagradas do seu baralho, onde ele trouxe apenas o iluminar. Se você acredita, confia, faça o que as cartas estão dizendo. Se não, leve somente o que você acha que pode conduzir o seu caminho ao melhor. O malandro, ele sempre chega com ginga, com amor. Ele nunca vai impor nada a ninguém. Então, está aqui apenas o conselho dele. Quem quer seguir, siga. Conselho está aí. Quem não quer, siga também o seu próprio caminho. Então, salve a malandragem, salve meu malandro Miguel, salve o conselho deste grande malandro. A sabedoria está dada. Você ouve se apenas você quiser. Quem tem fé, tem tudo. E quem não tem fé, não vai conseguir nada. Fica muito difícil. Então, esperança, confiança e sabedoria, como ele disse, sem sabedoria será impossível. Fique em paz, nos vemos nos próximos conselhos deste grande malandro. Axé, saravá, salve a malandragem, que o seu chapéu sagrado neste momento esteja passando sobre todos os lares, sobre todas as casas, sobre todos os seus filhos e filhas, e que ele esteja deixando o seu axé, o seu ginga, a sua proteção, a sua vontade de vencer e a sua sabedoria. Salve meu grande malandro Miguel, salve meu grande amigo, companheiro de tantas jornadas. Axé, meus amores.